todos nós aqui, pelo ambiente já estar preparado para esse momento tão importante da nossa casa. Muito grata, obrigada, viu? Bom dia a todos, bom dia a todas, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria estarmos aqui novamente reunidos nesse domingo, né? Ensolaradinho, de reunião em família, né? Com amigos. E esse momento de paradinha que nós damos amanhã para reflexão. Reflexão que acrescenta a nossa caminhada espírita. Se nós nos consideramos espíritas, precisamos nos alimentar daquilo que o Espiritismo nos traz, né? Com as novas ideias, mas tendo a base sempre centrada naquilo que Jesus nos ensinou e que Kardec codificou para exemplificar dentro do Espiritismo a melhor maneira de aprendermos a ser um espírito melhor, porque nós somos espíritos temporariamente encarnados. Eu peço que, por gentileza, desliguemos o nosso celular, pois esse momento ele é importante e não dá para que ele toque e atrapalhe a palestra da manhã. E hoje nós temos aqui conosco o nosso querido jovem irmão, Jean Kulcheski, também trabalhador da casa, né? Mas já teve em outras também a sua passagem, a comunhão espírita cristã, que é o que ele frequenta atualmente, né? Aqui os Mensageiros da Paz, que deu a base para ele, e também a Luz do Evangelho. Casas espíritas que recepcionaram, e traz hoje o Jean a sua reflexão, cuja reflexão é egoísmo e caridade, para que nós pensemos, reflitamos a respeito desses dois assuntos tão presentes, tanto um quanto o outro, na atualidade. Então, para isso, nós vamos fazer a nossa prece, serenar a nossa respiração, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Imaginar Jesus conosco sempre, tendo-o em nossa mente, agradecendo a Ele a presença, agradecendo a Ele os ensinamentos e a continuidade deles, por meio dessas reflexões que no dia a dia vão nos fortalecendo. Obrigada aos Mensageiros da Paz, que aqui conosco também estão, para que este momento aconteça em grandiosidade, com grande luminosidade espiritual, para que possamos trazer para o nosso íntimo, nosso interior, a maneira melhor de trabalharmos com o assunto que hoje será refletido para o nosso aprendizado. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. E a partir de agora, que os nossos olhos e o nosso coração interno sejam abertos para a nossa aprendizagem e reflexão da manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mensageiros. Que assim seja. Então, a partir de agora, o nosso irmão, né, tem a palavra. Bom dia, muita paz a todos. É sempre uma grande alegria estar aqui no Mensageiros. E hoje, para a gente conversar sobre o tema egoísmo e caridade, que são os dois caminhos que nós temos em nossa vida. Ou nós seguimos pelo egoísmo ou pela caridade. Se seguirmos pelo caminho da caridade, nós sentiremos paz interior. Se nós seguirmos pelo caminho do egoísmo, sentiremos vazio existencial. E o que nós estamos sentindo hoje? Paz interior ou vazio existencial? Nós estamos plenos, completos, ou sentimos que ainda falta alguma coisa para a gente
ser feliz, para ser uma pessoa de bem? Paz interior ou vazio existencial? Respondendo essa simples questão, a gente já sabe que tipo de vida nós estamos levando hoje. E agora, ainda de início, eu queria convidar vocês a fazerem um teste, um autoteste. Não precisa ninguém falar nada, só pensar. Se deem uma nota de egoísmo de 0 a 10. Quanto eu me acho egoísta? E se deem uma nota de caridade de 0 a 10, quanto eu me acho caridoso? Todo mundo pensa. Porque daqui a pouquinho a gente vai usar essa nota como um fator comparativo para um caso que eu vou mostrar daqui a pouco. Ok? Não parece que a cada dia as pessoas se tornam mais egoístas? Vocês percebem isso? No mercado, a pessoa está lá na prateleira, mas o carrinho dela está estacionado no meio. Não deixa ninguém passar. No trânsito, ela pensa, não, é rapidinho, eu vou parar aqui para esperar meu filho, para esperar minha mulher, e deixa em fila dupla. E tantos exemplos que nós poderíamos dar. Não parece que a cada dia o mundo está mais egoísta? E talvez nós estejamos contribuindo e muito com isso. Isso que hoje nós estamos na era dos smartphones, que a gente não olha mais no olho das outras pessoas e fica no celular enquanto conversa com os outros. Mas, em meados do século XIX, Kardec já percebia isso. Tanto que ele faz a seguinte questão no Livro dos Espíritos, questão 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece citá-lo e mantê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Nós percebemos esse egoísmo grande hoje. Imagine, então, Kardec já percebia isso lá atrás. Olha a resposta. Quanto maior o mal, mais se torna horrível. E será preciso que o egoísmo cause muito mal para compreendermos a necessidade de extingui-lo. O egoísmo causa muitos males em nossa vida. Causa muita dor, causa muito sofrimento. E quanto mais a gente vai ter que sofrer ainda para perceber que precisamos eliminar o egoísmo dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Quanto mais. Sabem como destruir o egoísmo? Tem uma receita, uma fórmula mágica que está na questão seguinte do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual o meio de destruir o egoísmo? E a resposta, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Ou seja, quanto mais apegado às coisas materiais eu sou, quanto mais materialista eu for, mais egoísta serei. Quero diminuir meu egoísmo? É só eu ser menos apegado. Simples assim. Dicas para eliminar o egoísmo. Antes de eu querer eliminar o egoísmo de todo mundo, eu preciso eliminar o meu. Porque existem resquícios, e talvez não resquícios, muito egoísmo de fato aqui dentro. Então, antes de querer eliminar de todo mundo, vamos olhar aqui para dentro. E uma outra dica, para eu fazer o bem, eu preciso de ação. Sem ação, não há o bem. Para eu fazer o mal, o que eu preciso? Nada. Basta a inércia, a despreocupação, basta eu lavar minhas mãos, fechar meus olhos, basta eu ser omisso. Já estou fazendo mal. O bem que eu deixo de fazer,
já é um mal. Então, refletemos sobre isso hoje. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade, não há salvação. Todo mundo aqui conhece. Então, a solução é a caridade. O problema é o egoísmo. Não dizem que a gente deve focar na solução? Vamos parar de falar agora de egoísmo. Vamos falar agora de caridade. A partir de agora, até o final da palestra, vamos falar de caridade, que é a solução. O que é caridade? É aí que muita gente se perde. Porque não sabe o que é caridade. Acha que pegar uma cesta básica e jogar lá para outra pessoa está sendo caridoso. Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, na questão 886. E faz uma pergunta ainda mais genial, porque ele interroga da seguinte maneira: como Jesus entendia a caridade? Porque Jesus é um modelo, é a nossa referência. Como Jesus entendia a caridade é como nós devemos entender também. E é isso que Kardec pergunta. E os espíritos respondem: a fórmula do BIP, BIP, que vocês agora vão guardar. Vocês vão decorar, vão memorizar. Porque daqui a pouquinho eu vou perguntar para vocês. B é de benevolência para com todas as pessoas. Caridade é benevolência, é fazer o bem para todo mundo. Não só para a pessoa que me faz o bem. Porque eu fazer o bem para quem me faz o bem é cômodo, é fácil, é conveniente, é interesseiro. Vocês concordam com isso? Eu devo fazer o bem, inclusive para a pessoa que me prejudica, que tenta destruir aquilo que eu estou tentando construir, que me calunia. Fazer o bem para todos. Esse é o B. O I é de indulgência com as imperfeições alheias. Porque todos nós estamos numa marcha evolutiva. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados. E o irmão mais adiantado tem que ter o quê com o irmão mais atrasado? Sim. E acrescento ainda, respeito, paciência. É isso que o irmão mais adiantado tem que ter. Indulgência com imperfeição alheia. E o P é de perdão das ofensas. Não importa qual seja a ofensa. Não importa o que o outro tenha feito. Se eu perdoar de coração, isso já é caridade. Então, não podemos restringir caridade como sendo dar aquela cesta básica. Vocês percebem como é muito mais amplo? Que não existe apenas a caridade material. Que eu fazendo bem, perdoando, aceitando as pessoas, já estou sendo caridoso. E geralmente nós vemos as pessoas uma ajudando as outras. O que une essas pessoas? O fato que uma pessoa precisa de ajuda. E a outra pessoa pode fornecer ajuda. A questão agora é, nós hoje, do jeito que estamos hoje, estamos aptos a ajudar alguém? Faço assim. Sim. E o que reforça ainda isso é essa mensagem de Madre Teresa de Calcutá. Madre não, agora é Santa Teresa, né? Diz ela: fico me perguntando como é que em meio a uma multidão de 7 bilhões de seres humanos, e nessa conta
Santa Teresa só colocou os encarnados e, portanto, em meio a incontáveis desafios, oportunidades, experiências enriquecedoras, alguém pode se sentir perdido, sem saber que rumo dar à sua vida. Eu não sei o que fazer, não sei como ajudar. Sinceramente, diz Santa Teresa, não vejo como não se enquadrar em alguma coisa, alguma tarefa relevante para a humanidade. Perder-se é assumir sua impotência para revolucionar sua própria vida e fazer dela um roteiro de bênçãos para muitos. Perder-se é desprezar uma grande chance para sermos úteis, para realizar e para construir. É atestar a preguiça da alma, ou a falta de alma naquilo que se faz. É perda de tempo precioso que nós prestaremos conta. Então, sim, nós hoje estamos aptos a fornecer ajuda com toda certeza. E aí lembramos da parábola do bom samaritano, que um homem ia de Jerusalém a Jericó, e no meio do caminho, ladrões pegaram esse homem, assaltaram ele, agrediram ele e deixaram ele ali ferido no chão. Passou o sacerdote e fez o quê? Nada. Passou. O que ele fez? Passou. Olhou e passou. E quando a gente não faz nada, já estamos fazendo o mal. Aí passou o levita, fez o quê? Passou também, não fez nada. Aí passou o samaritano. O bom samaritano da parábola, ele parou e ajudou. A parábola segue. É dito que o samaritano foi tocado de compaixão. Podemos dizer também que o samaritano foi sensível ao sofrimento alheio. Vamos refletir agora. Nós somos sensíveis ao sofrimento das outras pessoas, sim ou não? Ou deveríamos ser? Ou deveríamos ser. Tem um conceito muito interessante que é o da flecha. As pessoas possuem flechas cravadas em si. E se você vê uma pessoa com uma flecha ali, você deixa a pessoa andando por aí com essa flecha? Não. De uma maneira segura, talvez cirúrgica, você vai retirar a flecha. E nesse conceito, ajudar as pessoas seria tirar a flecha. Porque podemos entender flechas como sendo problemas. E como que a gente pode ajudar uma pessoa a retirar a flecha dela? É difícil. Eu vou mostrar para vocês. A pessoa está perdida e não sabe onde é o ponto de ônibus. Como que eu retiro a flecha dessa pessoa? Indicando onde é o ponto de ônibus. A pessoa está ali, sensível, carente, e precisa de um abraço. Como que eu retiro a flecha dessa pessoa? Dando um abraço. Difícil? Não. Fácil. Logicamente, existem coisas mais complexas. Mas como no nosso dia a dia existem oportunidades pequeninas como essa para eu estender a mão para os outros, para eu ajudar a retirar flechas. E quantas vezes que eu não aproveito a oportunidade? Atestando a preguiça da minha alma ou a falta de alma naquilo que eu faço. Como eu perco a oportunidade? Porque se a gente pensar bem, o dia inteiro a gente tem centenas de oportunidades. Centenas. É no mercado, é no trânsito, é em casa, na casa espírita, é no trabalho, é no colégio. Centenas, se for contar, se for pôr na ponta do lápis. E quantas que eu deixo passar? Sendo insensível ao sofrimento alheio. É uma questão de ver e fazer.
Tem um autor chamado Lawrence Kushner que diz pra gente: todos carregam consigo uma ou talvez várias peças do quebra-cabeça de alguém. E quando você apresenta essa peça, para outra pessoa pode ser tudo o que ele esteja precisando. A gente está com a peça do quebra-cabeça de uma outra pessoa. E aí nós temos a opção de estender a mão e fornecer ajuda, ou de guardar e não fazer nada. E quantas vezes que a gente fica aqui escondendo a peça, e a outra pessoa ali se batendo, e a gente aqui. Vou contar para vocês a história do Blake Nelson. O Blake Nelson é um menininho de 2 anos de idade, que sofreu um sério acidente e ficou confinado a um emplastro de gesso. Ele parecia uma mumiazinha. Só ficou com o rosto e com os dedinhos para fora do emplastro de gesso. Esse menininho sofria muito, assim como o pai e a mãe dele. Todos os dias, pai e mãe do Blake Nelson colocavam ele no carrinho e saíam dar uma volta no quarteirão. Daquela arejada, respirar um ar diferente ali. E todos os dias tinha uma vizinha que olhava a cena da sua janela. O nome da vizinha era Senhora Fleming. E ela observava todos os dias, pai e mãe dando a volta no quarteirão, chegando em casa, pai pegava de um lado, mãe do outro lado do carrinho, e subiam a escadaria que adentrava a casa e entravam no lar. Até que um dia a senhora Fleming resolveu bater na porta daquela família e oferecer ajuda. Para vocês terem uma ideia, a senhora Fleming tinha mais de 80 anos de idade e não pesava mais do que 40 quilos. Era uma miudez, era um fiapo de gente. E ela bateu na porta e ofereceu ajuda. A mãe do Blake Nelson, que atendeu, o que ela pensou? Ela pensou assim: como que essa mulher vai poder ajudar? Ela não vai ter força para colocar o Blake Nelson no carrinho, acho que não vai ter força nem para empurrar. Mas ainda bem que ela só pensou. Antes que ela falasse qualquer coisa, a senhora Fleming encheu um balão vermelho, amarrou e jogou na direção do Blake Nelson. O Blake Nelson, com os dedinhos para fora do emplastro de gesso, rebateu e sorriu. Sorriso que aquela mãe não via há muito tempo. E para uma mãe, o sorriso do seu filho é tudo. Então, nesse instante, a mãe do Blake Nelson sai ali da entrada da casa e vai até a cozinha. E desanda a chorar. Tem tempo de colocar em dia os afazeres domésticos. Aquela brincadeira do Blake Nelson e da senhora Fleming não durou mais do que 30 minutos. E ela voltou lá na maior parte dos dias durante a recuperação daquele menino que durou 3 meses. Ponto. Agora eu pergunto para vocês. A senhora Fleming é uma cirurgiã ortopédica? Não. A senhora Fleming é uma especialista em densitometria óssea? Ela muito bem poderia observar aquela cena, continuar observando aquela cena da sua janela e pensar assim: que pena, que dó, mas eu não posso fazer nada. E aí voltar para o seu Facebook, para o seu WhatsApp, para a sua novela, para o seu futebol, para o que quer que seja. E dali 10 segundos esquecer que na casa ao lado tinham pessoas com flechas e que ela poderia ajudar. Porque ela tinha tempo, ela tinha disposição, tinha energia. Por que não? Ela tinha ar para encher um balão. Só isso. Tinha ar para encher um balão. E é esse o ponto.
O que a senhora Fleming tinha na mão dela? Uma bexiga vermelha. O que a gente tem na nossa mão? Exatamente o que o nosso próximo precisa. Está aqui, ó. Só que em vez de estender a mão, eu escondo. Muita gente acha que para começar a ajudar, precisa de mais tempo, de mais dinheiro, de mais treinamento, de mais habilidade e assim por diante. Precisamos? Para começar, não. Se nós queremos nos tornar instrumentos mais efetivos, talvez. Mas para começar, com o que a gente tem em mãos, a gente já pode começar. E aí, é como se tivesse uma lei no universo nesse ponto. Dê e você receberá. Não dê e será tirado de você. Tinha um centro comunitário que tinha um computador para 12 crianças. E eles estavam naquela. A gente começa as atividades aqui de informática com um computador para 12 crianças ou espera ter mais computadores? E resolveram começar. Em pouco tempo, o governo local, empresas locais doaram o restante. Mas agora eu pergunto, se esse centro comunitário resolve esperar uma situação perfeita para iniciar alguma coisa, ia iniciar? Não ia. Então, com o que nós temos em mãos hoje, nós já podemos trabalhar. Vocês já repararam que fazer o bem para os outros faz a gente se sentir bem? Não dá aquela sensação agradável, boa? Muito melhor do que quando eu ganho alguma coisa? Não dá uma sensação como essa? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, servir aos outros traz propósito para a nossa existência. É como se nós estivéssemos cumprindo uma missão. E quem aqui não está cumprindo uma tarefa? Todos nós estamos. Então dá aquela sensação boa de dever cumprido. Estamos no caminho. E o segundo motivo, porque é tão gratificante servir aos outros, é porque faz com que nos sintamos parte de algo maior. A gente sai daquele mundinho egoísta aqui, ó. Eu e acabou. Que é um mundo pequeno. E eu começo a fazer parte de algo maior, que é a coletividade. A pessoa que vive só para si, ela é escrava. Ela é escrava dos seus próprios desejos, das suas necessidades. Essa pessoa não é livre. Ela é escrava dela mesma. E o que a gente faz para se libertar? Precisamos pensar nos outros. Tinham dois amigos que estavam fazendo a travessia de um trecho do deserto. E esse deserto em especial, ele tinha uma peculiaridade. Era muito quente de dia e muito frio à noite. Mas extremo. A ponto que, se a pessoa não estivesse devidamente preparada, ela vinha desencarnar naquele frio. E esses dois amigos, só está aparecendo um ali, eu já vou explicar por quê. E esses dois amigos estavam ali, quase para escurecer, em caminhada acelerada. E precisamos chegar na aldeia, antes que escureça. Só que no meio do caminho, eles encontraram um menininho ali sozinho, abandonado. E aí, ajuda o menininho ou não? Um dos amigos falou, não dá. Se a gente for ajudar ele, a gente vai diminuir a velocidade da nossa caminhada. E aí, a gente vai morrer. E seguiu sozinho. E foi. E o outro amigo falou, não, eu não posso deixar esse menino aqui.
Vou diminuir a velocidade da minha passada, mas eu vou ajudar ele. E pegou ele no colo e foi. O que foi sozinho, caminhada rápida, não deu tempo. Não deu tempo. O frio pegou ele, né, e ele desencarnou. E o que foi devagarzinho com o menino, foi mais devagar. Mas conseguiu chegar na aldeia, sabe por quê? Porque o menininho aquecia ele. E ele aquecia o menininho, o calor dos dois, um aqueceu o outro. E conseguiram chegar. Para a gente refletir essas histórias todas. E essa agora, então? A gente está falando em caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Para quem a gente gosta, é muito fácil. Mas para quem a gente não gosta? Aí complica. Você sabe o que foi o apartheid? Um regime de segregação racista que acabou na África do Sul no início da década de 90. Então, quando acabou o apartheid, eles criaram a Comissão de Reconciliação e Verdade, que tinha como atribuição unir negros e brancos e determinar eventuais punições para alguns casos hediondos que aconteceram na época. Um dos casos, um grupo de brancos liderados por Van der Broek pegou o filho dessa senhora negra, matou e queimou em praça pública. E aí vocês fazem cara de espanto. Mas não parou por aí. Dali uma semana, o mesmo grupo, liderado por Van der Broek, pegou o marido dessa senhora e fez a mesma coisa. Matou e queimou em praça pública. E aí prenderam todo o bando. E colocaram frente a frente Van der Broek e a senhora negra. Frente a frente. E perguntaram assim para ela: senhora, o que você acha justo como punição para eles? Se essa pergunta fosse feita para nós, se entre aspas, vamos usar entre aspas o termo perdido, porque nós acreditamos na imortalidade da alma. Então, entre aspas, se nós tivéssemos perdido marido, esposa, filho, filha, mãe, pai, irmão, irmã, vovó, amigo, se nós tivéssemos perdido, o que nós responderíamos que seria justo como punição? Agora cada um pensa. Provavelmente a maioria das pessoas vai lembrar agora da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Mas eu estava falando isso ontem. Lei de Talião é o eclipse absoluto da razão. Não tem razão nenhuma. É apenas instinto. Só instinto. Pessoa caridosa faz o quê? Vamos lá, gente. Vocês decoraram, não decoraram? B do que é? Para com todos. Inclusive com o Van der Broek. E do que é? Ainda mais com os irmãos bem mais atrasados, como o Van der Broek. Sim. Não é na verdade E P... Nada. E P do quê? Não importa o que tenha sido feito. Inclusive isso que o Van der Broek fez. Sabe o que a senhora negra disse? Quero 3 coisas. Primeiro, quero que me leve até o local onde queimaram o corpo do meu filho e do meu marido.
porque eu quero juntar as cinzas e dar-lhes um enterro decente. Segundo, eu ainda tenho muito amor para dar, mas tiraram toda a minha família de mim. Quero que o Sr. Vanderbroek venha 2 vezes por mês na minha casa para que eu possa ser mãe para ele. Terceiro, quero que o Sr. Vanderbroek saiba que eu o perdoo. Qual que é a nota da caridade dessa mulher de 0 a 10? Tem gente que responde 11. Qual que é a nota que a gente tinha dado para nós mesmos no início da palestra? Mudou a nossa nota agora ou não? Bom, se a gente começa a perceber que ainda existe pouca caridade aqui, e consequentemente muito egoísmo, como é que eu faço para destruir o egoísmo mesmo? Sim, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então vamos ser menos apegados, menos materialista, menos, pensar em nós e começar a pensar mais nos outros. Com tudo isso, está na hora do quê então? De arregaçar as mangas, de trabalhar. A gente vai passar para vocês agora algumas dicas de como fazer a verdadeira caridade. E no final a gente lança um desafio aqui para todo mundo, pode ser? Primeira dica. A Santa Teresa de Calcutá perguntou para um senhor: o senhor não daria banho em leproso nem por $1 milhão? Ela mesma responde: eu também não. Porque só por amor se pode dar banho em leproso. Não é questão de dinheiro, é questão de amor. Então, dica número 1 para nós praticarmos a verdadeira caridade. Qual que é o ingrediente básico? E aí é simples. Tem amor, é caridade. Se não tem amor, é qualquer outra coisa. É paternalismo assistencialista, é eu querer me autopromover, mas não é caridade. Se eu dou pão para a pessoa que está pedindo e dou com amor, é caridade. Dica 2. Não importa quão grande seja o nosso sofrimento. Não vai ter gente que sofre mais do que a gente? Sempre. Não importa quão solitário nós sejamos. Não tem gente que é mais solitária que gente? Não importa quão carente materialmente nós sejamos. Não tem gente mais carente ainda? Temos alguma desculpa? Nenhuma. Não, ninguém pode falar: mas eu não ajudo porque eu sou a criatura mais infeliz do mundo. Como assim? Não é, e de longe não é. É só você olhar ao redor e vai perceber. Por que a pessoa não olha ao redor? Dica 3. Ame pessoas. Use coisas. E, infelizmente, as pessoas estão errando nisso. Estão invertendo, estão amando coisa, usando pessoa, está errado. Se nós queremos fazer a caridade, é amar pessoas. Dica 4. Às vezes nós achamos que não vale a pena ajudar porque é pouco. Eu vou ajudar só essa pessoa aqui, vai mudar o quê? Mas é igual o cara que está ali jogando estrela do mar ao mar. Ele não vai jogar todas. Mas aquela que ele jogou, para essa ele fez a diferença.
É uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Uma outra coisa. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A gente já falou disso. Ingrediente básico da caridade é o amor. Quer se promover? Então não é caridade. Dar o peixe e ensinar a pescar. Lógico, ensinar a pescar é primordial. Mas tem pessoas que, se eu não der o peixe hoje, ela não acorda amanhã. Então tem situações emergenciais, que a gente precisa atender ali, na hora. Mas o principal é ensinar a pescar, para não criar pessoas dependentes, que vão viver às custas de migalhas diárias. Quem tiver na situação de não acordar amanhã, eu vou lá, ajudo hoje. Mas, em suma, tenho que dar autonomia para as pessoas, ensinar a pescar. Outra dica. Quando que é a hora de amar? Agora, é uma boa resposta. Mas eu quero ir mais fundo nisso. Sempre, vamos mais fundo ainda. Tem uma história: pai, mãe, filho e filha. O pai desencarna. E é uma família carente materialmente falando. Eles têm um afeto muito bonito entre eles, mas materialmente são carentes. E fica o seguro do pai de 80 mil reais. O que fazer com o dinheiro? A mãe queria comprar uma casa própria. Nunca tiveram uma casa no seu nome. Ou moravam de favor ou de aluguel. A filha queria cursar uma faculdade. Tinha o sonho de fazer uma graduação. E o filho tinha uma ideia mais ambiciosa, queria abrir uma empresa com um amigo, eles já vinham conversando sobre isso. E aí eles teriam muito dinheiro para poder pagar quantas faculdades a irmã quisesse e quantas casas a mãe quisesse. Vocês deixariam dinheiro com quem? Só que não são vocês que decidem, é a família. E a família decidiu que o dinheiro ficaria com o filho, com o idealista. Só que não tem problema ser idealista, mas o problema é que esse menino deu um azar. O tal amigo não era tão amigo assim. E fugiu da cidade com todo o dinheiro, sumiu. Não ficou nem troco, nem balinha de troco. 80 mil reais evaporou. Esse rapaz ficou desolado. E ele é forçado a voltar para casa, contar para a mãe, contar para a irmã. Como vocês receberiam um filho nessa condição? Como vocês receberiam um irmão nessa condição? A irmã xingou ele de tudo que é nome. Brigou, estava enfurecida. E quando ela para um pouquinho para respirar, a mãe diz assim para ela: filha, achei que tivesse ensinado você a amar o seu irmão. Amar o meu irmão? Não restou nada nele para eu amar. Filha, sempre resta alguma coisa para se amar. E se você não aprendeu isso, você não aprendeu nada. Quando você acha que é tempo de amar as pessoas com mais intensidade?
No momento que elas estão ali fazendo coisas boas para você, aí é muito fácil, é muito conveniente. É interesseiro a qualquer um? Vamos lá, vamos combinar. Todo momento é momento da gente amar, ok? Todo momento. Mas quando que as pessoas mais precisam? Perfeito. É esse o termo que eu ia usar. As pessoas mais precisam de amor quando elas menos merecem, quando elas estão lá no fundo do poço se sentindo humilhadas. E está difícil para elas saírem do fundo do poço sozinhas. É aí que eu queria chegar. Tem alguém próximo de vocês que não está fazendo nada para merecer o perdão de vocês? Essa pessoa está precisando demais. E a última dica. Tinha um menininho, 6 anos de idade, com uma doença terminal. E toda mãe sonha em ver seu filho crescer e realizar seus sonhos. E essa mãe chega no leito do hospital para o filho e pergunta: filho, o que você gostaria de ser quando crescer? E ele responde: bombeiro, mãe. A mãe, na hora, pega o telefone e liga na corporação. Explica todo o caso e pergunta se não tem como o filho fazer uma visita rápida lá amanhã no dia seguinte. Ela prometia que o filho dela não ia atrapalhar muito. E o chefe da corporação que atendeu respondeu o quê? Eu posso fazer mais. Me passe as medidas do teu filho que a gente vai preparar um uniformezinho especial para ele. Esteja com ele aqui amanhã, 6:30 da manhã. Ele vai passar o dia inteiro conosco. Vai fazer as refeições com os bombeiros. E se tiver alguma chamada, ele vai junto atender. E assim foi. Foi o dia mais feliz da vida desse menininho. E dali um tempinho, as funções vitais dele foram caindo. Chegou o dia do desencarne. E a mãe lembrou dos bombeiros. Pegou o telefone e ligou. Explicou o que estava acontecendo. E perguntou se não tinha como enviar um bombeiro naquele momento para se despedir. E aí o chefe da corporação falou o quê? Eu posso fazer mais. Avise o sistema de segurança do hospital que a gente vai chegar aí com sirene ligada. E que não se trata do incêndio. Se trata de uma última visita a um dos mais distintos integrantes da nossa corporação. Deixe a janela do quarto de vocês aberta. Nós entraremos pela janela. 8º andar. Então chegou aquele carro, escada para cima, 16 bombeiros entraram por aquela janela. E um a um abraçou o menininho. Até que chegou a vez do último, do chefe. E o menininho pergunta: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? E o chefe responde: sim, dos melhores. E nesse instante o menininho fecha os olhos. Qual que é a moral dessa história? Se eu posso fazer isso aqui de bem, e estou fazendo isso aqui, ó, eu não estou aproveitando todo o meu potencial, e o bem que eu deixo de fazer já é um mal. Vocês já viram economia de amor? Economia de afeto. Eu posso dar isso aqui, ó, mas eu dou isso. Não existe isso. Por que nós somos tão pão duros? E o desafio? Tem uma frase de Madre Teresa que diz:
não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E as pessoas que têm contato conosco, como é que elas saem da nossa presença? Às vezes até piores, não é? Então, o nosso desafio é uma pessoa por semana que nós, de fato, façamos a diferença. Que ela saia da nossa presença melhor. Aí uns vão dizer, mas uma por semana é pouco. Tá bom, então faz para 10, 20, quantos quiser. Mas o importante é isso aqui, ó. É descruzar o braço. Porque a gente está acomodado, está parado. Vamos descruzar o braço e começar a trabalhar, a agir. O primeiro passo que é o mais difícil. Depois que damos o primeiro passo, todos os outros são naturais. Vamos fazer um cálculo agora de uma pessoa por semana. Uma. No ano são quantas? 52. Na minha encarnação, aí o número sobe ainda mais. Mas o cálculo para por aí? Não. Porque o bem é contagiante. Eu faço bem para uma pessoa agora, que vai fazer o bem para outra, e para outra, e para outra. Então, o fato de eu descruzar meu braço e começar a agir, vai gerar algo cujo efeito é incalculável. É incalculável. Para encerrar nossa palestra de hoje, eu queria dizer a seguinte frase. Todos nós somos anjos de uma asa só e precisamos nos abraçar para voar. Muito obrigado pela atenção. Menino! Ai, né? Obrigada, querido. Gente do céu, isso aqui daria a manhã toda para nós nos reunirmos, trocarmos ideias, irmos almoçar, voltar, discutir, colocar. É isso que é o Espiritismo. O dia a dia, o que o Jean trouxe, o cotidiano da vida. Nós, com as nossas limitações, as nossas ignorâncias, os nossos egoísmos, como nós temos que abrir os nossos olhos, porque nós somos imortais. Nosso espírito está aqui ansioso para receber esses ensinamentos. Eu vi gente chorando aqui, eu também, no escondidinho, enxugando lágrimas. É isso que nós precisamos, espremer o coração, deixar a lágrima sair e agir em prol da nossa própria caminhada, para que possamos, em conjunto, transformar o nosso bairro, a nossa família, o nosso estado, o nosso país, o mundo, aonde quer que estejamos. Obrigada, querido. Jean Kulcheski, você trouxe hoje a luz do Espiritismo do dia a dia para nós. Muito grata, de coração. E aí, meus irmãos, chegou a hora boa. Vamos sortear aqui os livros que a casa oferece de presente para quem vem a ela de coração aberto. 110. 110, 4, mais 3. 110. O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso que o Jean trouxe, está aqui, ó. Tudo que ele falou aqui, está aqui. É só a gente ler e agir. Outro. 1, 3, 4. 134. O céu e o inferno, é o que ele disse. Caridade e egoísmo. Está aqui.
27. 27 obras póstumas que foram editadas, trabalhadas depois que Kardec desencarnou, né? Então, o que ele deixou e que ainda não havia sido publicado. Bom domingo. Mais um. 69. 69. Ah, que bom. Ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Chato de pensamento, hein? E para divulgar, nós temos aqui duas obras lindíssimas, porque todas as obras espíritas, elas se entrelaçam. Elas podem tratar do assunto que tratar, mas elas estão puxando assuntos pertinentes ao espiritismo. E uma dessas obras, é do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, que se chama Trigo de Deus, gente. Lindíssimo esse livro. Está na nossa livraria, à venda, por preços módicos, que dá muito bem para a gente levar e dar uma estudadinha em casa, uma lidinha. E depois também do Divaldo Franco, trazido por diversos espíritos. Depois da vida, que continua num plano, numa distância, mas ela continua. Então, essas obras tem na nossa livraria. E aqui um aviso. Domingo que vem é o Dia das Mães. E a nossa casa está preparando, já está acontecendo uma campanha para manta de casal. Porque a casa vai presentear cada pessoa que aqui vem, cada pessoa que chega aqui na casa com uma dessas mantas, né? Para levar de presente. Agora vai chegar o inverno, vai aquecer essas famílias. Então, uma manta de casal seria o ideal. E sem fazer propaganda, porque a casa não faz propaganda de nada, mas na Daju tem por R$20 essa manta. Então, se nós dermos uma passadinha em frente, nós vamos lá com R$20 e vamos comprar essa mantinha. Vamos para trazer aqui para casa. Certo? Então, acho que é isso, né? Mais uma vez, agradecendo ao nosso querido irmão, né? E agradecendo também a nossa possibilidade de ter vindo aqui, estarmos juntos, trocando nossa energia e ouvindo essa reflexão maravilhosa da manhã de hoje. E para encerrarmos, vocês, aqueles que ficarem para o passe, fiquem em silêncio, vão ser chamados lá na frente. Quem não ficar para o passe, saiam em silêncio, para que tudo ocorra dentro desta harmonia que tivemos durante toda essa manhã. E para isso, então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Fechando os olhos, mentalizando Jesus, agradecendo a Ele todos esses ensinamentos que o Jean nos trouxe, Senhor. Muito obrigada por entendermos que entre a caridade e o egoísmo temos que partir por um único caminho, a caridade. A caridade no amor, a caridade na presença, a caridade do abraço, da palavra bem falada, de coração para coração, as ações no bem que o Senhor sempre nos ensinou. E que Kardec, dentro do Espiritismo, nos traz esta assertiva, fazendo com que nós firmemos nossos passos, ao ouvirmos das palestras, dos estudos, da leitura de livros, da interação entre nós, a nossa alma se abrir para concretizar, por pouquinho que seja, o aprendizado daquilo que o Senhor trouxe há mais de 2000 anos e que não perdeu validade e nunca perderá.
Obrigada, Mestre amado, por todos nós. Obrigada, mensageiros da paz, por esta manhã tão luminosa, tão cheia de luz, tão cheia de aprendizado. Que tenhamos, ao voltar para nossas casas, a certeza de que os nossos passos deverão estar indo sempre em direção do amor e da caridade. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Um bom domingo para cada um de nós.